E amigos do Ideal Espírita, que estão conectados conosco pelo canal do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Eu sou o Vitor João Alves e é uma alegria estarmos reunidos para mais um momento de reflexão do Evangelho do Cristo. O tema de hoje contribui para a reflexão sobre o trabalho e para prepararmos esse início do nosso encontro, escolhemos a página do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 4, intitulado Trabalho. Nessa página, Emmanuel traz um registro de João, no capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu também trabalho. Em cima da máxima de Jesus, podemos refletir. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro, raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênio de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero da tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar nosso esforço. Referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Assim, meus amigos, com a mensagem do Espírito Emmanuel, nos convidando ao trabalho, convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, que nos inspira, nos dedica as melhores vibrações para seguirmos na nossa trajetória enquanto encarnados que aqui estamos, para o elevado trabalho de iluminação de nós mesmos. Amigo Senhor, Deus, nosso Pai de misericórdia, dai-nos a inspiração para os trabalhos do dia a dia. Bom ânimo, aquele que necessita da força para realizar as atividades que lhes competem na iluminação do mundo interior. Ajuda-nos, Jesus, a seguir pautados no seu Evangelho, abraçando a bandeira de Deus, Cristo, caridade, para ao final da nossa trajetória terrestre, analisarmos o percurso seguido e agradecermos por ter alcançado a iluminação tão analisada e estudada por meio da doutrina espírita.
Assim, Jesus permaneça conosco durante esse momento de reflexão do seu Evangelho, nos dando o suporte, a inspiração necessária para que a mensagem adentre as nossas consciências, fazendo com que realizemos a reforma íntima, o trabalho de iluminação de nós mesmos, como essa doutrina consoladora nos convida. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e nos acompanhe, Jesus, em todo o trabalho que se inicia. Quando estudamos a lição dos trabalhadores da última hora, no Evangelho segundo o Espiritismo, recordamos que realmente, trabalhando, é possível alcançar todas as realizações que nos propomos atingir. Na obra Alma e Luz, em seu capítulo 20, intitulado Trabalhando, encontramos o seguinte trecho: trabalhando, o coração empolgado pelo desânimo pode converter de imediato as trevas da amargura em calamidades imperecíveis de alegria e esperança. Trabalhando, a criatura frágil se fortifica, pouco a pouco, dominando o campo em que respira, vive e cresce. Trabalhando, a mente atacada pelo veneno do ódio ou da desesperação encontra recursos para compreender as próprias lutas com mais clareza, aprendendo a transformar revolta e fel em paciência e perdão. Trabalhando, a alma isolada pela discórdia pode surpreender a abençoada luz da harmonia e da paz, depois de longas noites de conflito e agonia. Trabalhando, o mal se faz bom, o adversário se transforma em amigo, o infeliz atinge a casa invisível e brilhante do eterno júbilo. Guardemos a palavra de Jesus e trabalhemos sempre na extensão do bem. A mensagem apresentada na obra Alma e Luz é um convite para todos nós arregaçarmos as mangas e nos colocarmos de prontidão ao trabalho. Oportunidade essa que nos auxilia ao aprendizado, ao crescimento intelectual, a partir das habilidades que desenvolvemos, e da mesma forma ocupamos o nosso tempo com atividade útil, aquilo que poderá realmente trazer para nós benefício, seja financeiro, seja de tranquilidade e paz na consciência, ou até mesmo a satisfação, a realização de estarmos sendo útil para alguém, para algum conhecido ou desconhecido. Mas nos compete refletir qual o significado do trabalho, segundo a própria doutrina espírita que abraçamos como religião, ciência, filosofia. No Livro dos Espíritos, pela pergunta 674, encontramos que o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Nesse sentido, podemos então compreender que o trabalho é uma lei divina, que movimenta o próprio processo evolutivo do ser humano, em particular,
e da humanidade como um coletivo. Surge, então, mais uma questão. Na 675, é possível, então, identificar a própria definição trazida pelo Espírito Verdade a Allan Kardec, que toda ocupação útil é trabalho. Assim, podemos refletir, por que o trabalho, então, se impõe ao homem? Como nós já lemos na resposta da 674. Allan Kardec, como um bom pesquisador que era, remete então a questão aos espíritos, lá na questão número 676. Assim, os abnegados benfeitores responderam: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Então, a gente percebe que o trabalho é uma oportunidade para cada um de nós no avançar da nossa construção intelectual, enquanto indivíduos encarnados que aqui estamos. Lembramos do nosso período de infância, quando a professora pegava na nossa mão, nos ajudando a desenhar letra por letra, formando então as palavras. Assim, na repetição, na prática diária, em todos os momentos possíveis que íamos ao local escolar, íamos trabalhando intimamente para aprendermos a ler e escrever. E assim desenvolvendo na atual encarnação a nossa capacidade intelectual de nos comunicarmos com aqueles que estão ao nosso redor. A partir, então, dessa reflexão, é possível lembrar, né, da própria máxima apresentada por Jesus e registrada em João, no capítulo 5 e 17, lido inicialmente na mensagem preparatória. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas o Cristo, nessa máxima, não se referia apenas ao trabalho de aperfeiçoamento intelectual, nem tanto no trabalho de aquisição de bens materiais. O trabalho apresentado por Jesus tem um sentido muito mais amplo, pois nos remete ao trabalho íntimo da nossa própria iluminação espiritual. Essa máxima, então, nos faz lembrar da obra do próprio Espírito Emmanuel, intitulada A Caminho da Luz, que apresenta o trabalho incansável de Jesus e da equipe de espíritos crísticos na formação do nosso planeta Terra como co-criadores do universo. Segundo o Espírito Emmanuel, a solidificação da nebulosa, o materializar do fluido cósmico, inserindo-o no equilíbrio da rotação dos demais planetas, a formação da Lua como satélite da Terra, dando harmonia nas ondas do mar, das fases da Lua e das estações do ano, que nos permitem equilíbrio na agricultura e oxigenação das nossas células. E quando serenaram esses elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus, presente em todos esses fenômenos, reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento.
viu-se, nesse exato momento, descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em desenvolvimento, em criação, em transformação. Daí, algum tempo, na crosta solidificada do planeta, nos remete Emmanuel, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada no planeta. Esse trecho da obra Caminho de Luz nos esclarece da ação ativa do próprio Cristo antes mesmo da formação do nosso planeta Terra, organizando elemento por elemento, substância por substância, através da vontade, através da manipulação do fluido cósmico ou hálito divino, como a doutrina nos apresenta, para hoje termos como moradia, escola, hospital, esse planeta azul que nos permite a reencarnação para desenvolvermos a nossa integralidade enquanto espírito imortal que todos somos. Passamos por uma fase de transição do planeta, saindo da fase de provas e expiações para o mundo de regeneração. Isso nos apresenta que o próprio planeta trabalha para a sua melhoria, se transforma fisicamente e espiritualmente, dando sequência à obra que o Cristo iniciou lá atrás, nos primórdios. E nós, conectados com esse mundo que hoje habitamos, também estamos nesse trabalho constante de renovação íntima, de evolução espiritual. Estamos acompanhando essa transição do planeta que nos convida a regenerarmos a nós mesmos. Observarmos as nossas imperfeições, as paixões que carregamos dentro de nós, para darmos espaço às virtudes que irão nos elevar como espíritos. E um dia, Oxalá permita que seja de forma breve, possamos colaborar com Cristo na cocriação do universo, tal como apresentado pelo Espírito Emmanuel em A Caminho da Luz. Nesse sentido, a obra nos apresenta que Jesus, há milênios, trabalha por nós, para que tenhamos o pequenino clarão de conhecimento que hoje tentamos dissipar, as sombras que ainda trazemos dentro de nós. Por que desanimar, então, na obra de amparo aos que amamos? Por que desanimar a cada instante, a cada dia que renasce, se Deus, nosso Pai, nos permite o renovar da manhã para iniciarmos uma nova oportunidade? Por que desanimarmos se apenas agora começamos a servir no terreno da luz, tendo a doutrina espírita como bússola, roteiro, caminho a seguir? O próprio Cristo nos lembra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A doutrina espírita, trazendo de volta os ensinamentos do Cristo, ela também se faz como o caminho, a verdade e a vida. Nos compete, então, seguirmos os seus postulados, colocando em prática no nosso dia a dia, no bom ânimo, na coragem, na sustentação que os amigos espirituais nos apresentam, para trabalharmos diariamente na melhoria
de nós mesmos. No livro Ceifa de Luz, no capítulo 40, intitulado Encargos, podemos encontrar o seguinte trecho: cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho, análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Assim, como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, como atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, a que chegamos por meio da reencarnação, recolhemos semelhantes designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Nascemos onde necessitamos florir, junto com aqueles que, vinculados pelo passado, retornam para trabalharmos os laços de fraternidade, respeito, afabilidade, beneficência, caridade. É a oportunidade divina para aprendermos a lidar com os momentos difíceis apresentados pela vida e superarmos os nossos desafios, podemos dizer assim, para conseguir alcançar o ser integral que Joana de Ângeles tanto nos apresenta em suas obras psicológicas. Mas, se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, quando lá ainda estamos organizando o nosso planejamento reencarnatório, o aproveitamento do encargo depende do interesse em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. Nos é dado todas as ferramentas, todos os elementos necessários para ativarmos aquilo que foi programado anteriormente, antes de renascer. E temos as condições necessárias para avançar nesse processo e sairmos vitoriosos, tal como as empresas atuais colocam no mural dos seus funcionários aquele que se destaca no mês. Nós também, ao final da nossa reencarnação, poderemos, ao avaliar todo o nosso percurso, receber um destaque de ter alcançado os objetivos propostos anteriormente da nossa reencarnação. Mas para isso nos compete dedicação, empenho, bom ânimo, coragem, momentos de refletir e identificar todas as oportunidades que podemos atuar para contribuir, tal como o próprio Cristo fez na criação do planeta, mas não numa escala ampla como o Mestre, mas na pequena escala do nosso núcleo familiar. Como podemos colaborar para o bem-estar coletivo? Sendo humilde, sendo tolerante, trabalhando para trazer o sustento para dentro da casa, silenciando nos momentos do conflito. Aí compete a cada um de nós analisarmos, observarmos e identificar a forma de atuação, como os próprios espíritos nos lembram, que trabalho é toda ação útil. Assim, à medida que identificamos a nossa atitude necessária naquele momento de conflito ou de incerteza, estamos, então, exercitando
essa atuação útil. O trabalho dentro do nosso lar, junto àqueles que estão convivendo conosco. À face disso, então, precisamos considerar que todos nós possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem onde estiver. Uma máxima ouvida há algum tempo atrás e que geralmente vem à tona em todos os momentos que refletimos sobre isso, nos faz pensar que precisamos aprender a florir onde estivermos plantados. Seja na cidade que estamos atuando no exato momento, no lar que estamos habitando nessa hora, precisamos meditar, refletir, trazer os ensinamentos do Evangelho para identificarmos como trabalhar, como atuar nesse exato momento junto daqueles que estamos nos relacionando. Assim, entendemos que ninguém está órfão de oportunidade para o trabalho no bem. Em toda parte, há serviço que prestar e o melhor que fazer. Um sorriso amigo, uma palavra de incentivo, um abraço fraterno, um aperto de mão, um alimento que oferecemos àquele desconhecido que encontramos na rua, são oportunidades de trabalho, oportunidades de caridade para colaborarmos no bem-estar coletivo. As dificuldades são inúmeras, todos sabemos. Uns não possuem os recursos financeiros necessários para colaborar financeiramente. Outros não possuem o tempo disponível para o trabalho em colaboração de instituições, ou até mesmo a saúde física que nos recolhe dentro do nosso lar, nos exigindo o descanso, nos exigindo a recuperação da força, das condições físicas, mas através da inteligência, através das nossas habilidades, nós poderemos aprender a colaborar para uma sociedade melhor. Com uma prece que realizamos ao proferirmos o culto do Evangelho no lar, dentro da nossa família, ou nas habilidades artesanais, não é? No crochê, no tricô, na costura, quando realizamos trajes, vestimentas para os pequeninos ou para os recém-nascidos, o agasalho, a touca da criança que é doada, o sapatinho do bebê que as nossas avós tanto apreciam em realizar nas suas atividades de domingo para doar às casas espíritas, é uma atividade útil, é uma oportunidade de trabalho que realizamos para o benefício coletivo, saindo da nossa zona íntima, egóica, para colaborarmos no equilíbrio e na sustentação do todo, daqueles que estão ao nosso redor, necessitados muitas vezes de uma palavra de incentivo e consolo. Na distribuição de uma mensagem dentro da casa espírita ou na porta, né, dos cemitérios, em dias de finados, e aí me vem lembrar os momentos da juventude, quando nos reunimos com os jovens, quando estudando na casa espírita, a doutrina espírita, tirávamos alguns dias para visitar o cemitério, distribuindo mensagens, ou até mesmo visitando
as casas de acolhimento de crianças abandonadas, idosos, necessitados da alegria, necessitados da presença jovial que traz contentamento, diálogo fraterno, e assim vivenciando a caridade que o próprio Cristo nos apresenta quando incentiva os apóstolos na própria Casa do Caminho. Casa essa que acolhia os passantes necessitados do pão material e necessitados também do pão espiritual. Pedro e tantos outros se colocavam na Casa do Caminho, estendendo as mãos às necessidades humanas, levando amor, levando o próprio Cristo, após a sua crucificação, mais vivo, por meio do seu evangelho, por meio das palavras que nos tocam intimamente, nos dando, então, o conforto, a coragem e o bom ânimo para seguirmos adiante. Assim, para nos dirigirmos ao encerramento do nosso encontro, vale destacar o trecho apresentado pelo espírito André Luiz no livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, que transcrevemos a partir do capítulo 8, intitulado No Trabalho, a seguinte reflexão. Desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna. O engrandecimento da vida exige o tributo individual do trabalho. Situar em posições distintas, nas próprias esferas, diante da família e da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir, atendendo a todas as obrigações com o necessário equilíbrio, é o nosso propósito enquanto encarnados. O dever, lealmente cumprido, mantém a saúde da consciência. Examinar os temas de serviço que lhe digam respeito, para não estagnar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa, é um desafio para cada um de nós. Da busca incessante da perfeição, procede a competência real. Ajudar aos colegas de trabalho e compreendê-los, contribuindo para a honorabilidade da classe a que pertença, é a proposta que André Luiz nos apresenta. O espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência. Reparem a nossa responsabilidade. Enquanto em contato com todas essas informações trazidas por espíritos abnegados, que continuam trabalhando no plano espiritual para que o movimento espírita, a casa espírita aberta, continue levando o esclarecimento, o consolo, a sustentação, onde necessitar. O espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência. Nós que temos o contato com o conhecimento espírita, precisamos vivenciá-la no nosso cotidiano. Levar toda essa bagagem, toda essa amorosidade, todo esse incentivo que a casa espírita nos traz nos momentos de palestra pública, ou no passe recebido, ou no trabalho mediúnico, por exemplo, para a sociedade.
a mesma vibração, o mesmo entusiasmo, a mesma determinação de colaborar com o trabalho coletivo, saindo da nossa individualidade para pensar no bem comum, no coletivo. Cultuar a caridade nas tarefas profissionais, continua André Luiz, inclusive naquelas que se refiram às transações do comércio. E aí nos faz lembrar o próprio doutor Adolfo Bezerra de Menezes, quando, na sua atividade comercial, recebendo a visita daquele desconhecido, pedindo o remédio, retira das próprias mãos o anel de formatura para proporcionar àquele que chega o alimento ou o remédio para curar a sua enfermidade. E nos exemplifica aquilo que André Luiz traz: cultuar a caridade nas tarefas profissionais, inclusive naquelas que se refiram às transações do comércio. O utilitarismo humano é uma ilusão, como as outras, continua André Luiz. Jamais prevalecer-se das possibilidades de que disponha no movimento espírita para favoritismo e vantagens na esfera profissional. O trabalho realizado na casa espírita não deve nos trazer aplausos ou destaque profissional. Ele deve nos trazer iluminação de consciência, oportunidade do exercício da caridade e reflexão íntima para nos melhorarmos. Quem engana a própria fé, perde a si mesmo. Em nenhuma ocasião, finaliza André Luiz, desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, conquanto humildes e anônimas. Uma simples limpeza que fazemos na sala da evangelização infantil, ou na organização das cadeiras no espaço onde ocorre a palestra pública, já é um grande trabalho compartilhado com aqueles que convivemos na tarefa do movimento espírita. E não apenas esperar a tribuna para nos destacarmos, e não apenas esperar o cargo de diretoria da Casa Espírita para começarmos a atuar. Não. Comecemos do trabalho pequeno, da organização do local, da higiene, da recepção, dando as boas-vindas àquele que chega, entregando as mensagens que antigamente a gente fazia. Estamos nesse processo de retomada das casas espíritas de forma gradativa e responsável. Quem sabe não é o momento de voltarmos a assumir aquela atividade que exercíamos lá atrás, de recepcionar os visitantes que chegam à nossa casa espírita, de dar o boa noite, o bom dia, o boa tarde com um sorriso amigo, indicando o local onde se realizará o passe. Iniciemos e colaboraremos com o trabalho de forma singela, humilde e constante. O trabalho, portanto, recebe valor pela qualidade dos seus frutos. Frutos esses que muitas vezes não iremos colher aqui, na atual existência, e sim no plano espiritual, quando, no momento de análise da nossa caminhada terrena, identificarmos os momentos que colaboramos com Jesus, os momentos que soubemos ouvir, os momentos que silenciamos as nossas opiniões, que gostamos de destacar em um primeiro momento,
para trazer a presença do Cristo junto daquele que sofre, junto com aquele que necessita do nosso acolhimento, do nosso abraço amigo. Busquemos, então, queridos amigos, identificar na nossa trajetória as oportunidades benditas do trabalho edificante para a nossa educação íntima. Busquemos a oportunidade de revermos onde podemos florir, onde podemos colaborar com as habilidades que já conquistamos até o momento. Assim, fica para nossa reflexão as oportunidades que podemos colaborar no exercício da caridade por meio de qualquer atividade útil, contribuindo assim com o trabalho que nos ilumina, que nos ajuda ao crescimento espiritual. Nesse instante, podemos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Deus toda a inspiração que nos foi trazida durante o nosso encontro que aqui realizamos. Agradecer a oportunidade que o Pai Criador nos apresenta nessa retomada responsável pós a pandemia. Algumas casas espíritas voltam a atuar de forma presencial, necessitando de seus colaboradores, necessitando da mão amiga que ajudava na organização, na efetivação dos trabalhos. Voltemos, companheiros do ideal espírita, com boa vontade, com a certeza de que o plano espiritual nos ampara, nos assiste e nos protege, nos dando as devidas condições para seguirmos com o trabalho útil, com aquele trabalho que irá realmente trazer iluminação de nós mesmos. Sigamos confiantes, esperançosos por dias melhores. Assim, amigo Jesus, só temos a agradecer as bênçãos que a doutrina espírita traz a cada um de nós. E que todos aqueles que nos acompanham nesse exato momento possam receber em seus lares a sustentação, a saúde, o bem-estar, para continuarem o trabalho incansável no bem, seguindo o roteiro do Evangelho do Cristo, seguindo as orientações estudadas pela doutrina espírita. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos sustente e que possamos seguir trabalhando em nome da iluminação de nós mesmos. Obrigado, prezados amigos, por nos acompanhar até o momento e até uma outra oportunidade. Um grande abraço e muita paz a todos.